Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou o Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol. O Grêmio, aliás, os guris do Grêmio, a base do Grêmio resolveu a partida com gols do Jean-Pierre e do PP. O Grêmio fez 2-0 numa partida muito segura, dá para dizer até tranquila, contra o Guarani do Paraguai, e dá um passo gigante para buscar a vaga nas quartas de final da Libertadores da América. Eu quero começar falando também sobre o Renato, porque sabe que o Renato, ele me surpreendeu positivamente, porque o Renato acabou mandando a campo aquele time praticamente que o torcedor, de maneira geral, vem pedindo, né? Com exceção do Orejuela, o Renato preferiu começar com o Vitor Ferraz, mas ele começou com o Diogo Barbosa lá na lateral esquerda. A única exceção do time titular considerado ideal era o Kahneman, que estava suspenso, e ele começou com o Darlan. Ele não mexeu naquele sistema de meio campo, que é o que vem dando certo e que é um mérito do Renato, com o Darlan, com o Matheus Henrique e também com o Jean-Pierre. O Grêmio não passou trabalho com o Guarani do Paraguai. Tem duas defesas, aliás, dois milagres que fez o Vanderlei, e até por justiça o Vanderlei merece ser citado, porque o Vanderlei, ele vem fazendo algumas defesas, operando alguns milagres nos jogos recentes do Grêmio, e ele vem, de certa forma, entregando tudo aquilo que se imaginava do Vanderlei quando o Grêmio foi buscar a contratação dele lá no Santos. Mas eu quero pegar da escalação, tá? Essa definição que teve do Renato de dar continuidade a um sistema de jogo. O Renato não tá abrindo mão do Jean-Pierre, e digo mais, o primeiro tempo do Grêmio, se a gente pegar, foi um primeiro tempo em que eu até imaginava, poxa, o Renato vai voltar para o segundo tempo, ele vai tirar o Luiz Fernando, ele vai colocar, quem sabe, o Pinares, né, para dar um pouco mais de movimentação, de intensidade, ele vai tirar o Diego Souza e ele vai botar o Thuram. Eu imaginei isso, sabe por quê? Porque o Grêmio, jogou com uma lentidão excessiva na primeira etapa, sabe? Não tava com aquela intensidade. Os primeiros 10, 15 minutos, até em determinado momento, o próprio Guarani do Paraguai, ele atacou mais o Grêmio, ele levou um certo perigo para o Grêmio, e eu ficava imaginando, poxa, o Grêmio não tá conseguindo encaixar. O Guarani está aproveitando esses espaços, né? Principalmente com dois jogadores muito qualificados que tem o Guarani do Paraguai, que foi o camisa 40, que era o Cecílio Domingues, que era o principal articulador, era o cara que a bola toda passava no pé dele. A gente tinha mais lá na frente um outro perigoso, que era o camisa 9, Fernando Fernandes, e eu, de certa forma, me preocupei com isso, sabe? O Grêmio não está conseguindo ter espaço para jogar. Só que as coisas foram evoluindo, e na segunda metade do primeiro tempo, o Grêmio já passou a jogar dentro do campo do Guarani do Paraguai, não tendo aquela intensidade da marcação alta, mas aos poucos empurrando o adversário para o seu campo defensivo. E aí na volta do intervalo para o segundo tempo, quando eu até imaginei que o Renato fosse mudar, só que por outro lado a gente sabe que o Renato, ele costuma ser um pouco, até de certa forma, um tanto conservador. Dificilmente o Renato muda o time no vestiário para voltar para o segundo tempo. E aí na volta para o segundo tempo, me surpreendeu de forma positiva de novo a postura do time do Grêmio com o Renato, porque o Renato adiantou o Jean-Pierre. Sabe que nos últimos jogos, eu até conversando com alguns amigos durante a transmissão da Rádio Bandeirantes, eu disse, cara, será que o Renato daqui a pouco vai recuar o Jean-Pierre? Não, o Renato colocou o Jean-Pierre mais à frente, o Jean-Pierre pisando dentro da área, o Jean-Pierre com aquela qualidade que a gente já conhece, o Jean-Pierre cobrou falta, o Jean-Pierre deu passe, o Jean-Pierre conseguiu evoluir, fazer um jogo de evolução. Toda vez que a bola chegava perto do Jean-Pierre, a gente sabia que dali ia sair algo muito positivo. E aí, numa das tantas jogadas, cerca de 10 minutos do segundo tempo, o PP, que está jogando uma enormidade, como o PP, em tão pouco tempo, assumiu com tamanha tranquilidade a vaga deixada pelo Everton Cebolinha, né? Geralmente você pega, quando sai um jogador, principalmente quando ele é vendido para a Europa, dificilmente o outro encaixa tão rapidamente. Sabe, o PP, ele não apenas encaixou, o PP é o protagonista do Grêmio. A gente pode questionar por vezes se o Renato vai escalar o Jean-Pierre mais recuado, mais à frente, mas ninguém questiona a escalação do PP na função que o PP executa. O PP virou um protagonista do Grêmio. E aí o PP, vitória pessoal em cima do zagueiro, o zagueiro quase o dobro dele, ele consegue a vitória pessoal, e ao invés de finalizar desequilibrado, ele pega e rola para trás, sabe que por ali tá chegando o parceiro, o amigo, parça, como ele disse, que é o Jean-Pierre. E o Jean-Pierre, quando pega essa bola, te dá uma agonia enquanto torcedor, né? Poxa, bate essa bola gol. E aí o Jean-Pierre acaricia, faz um carinho, dá uma arrumada nela e dá uma chapa com tamanha precisão e tranquilidade, que a tranquilidade do Jean-Pierre chega a ser irritante. E ele coloca no cantinho, sem nenhuma possibilidade de defesa, para o goleiro do time do Guarani do Paraguai, o Sérvio. E aí o Grêmio, com esse placar, naturalmente, ele obriga a saída do Guarani do Paraguai para tentar a sorte. Afinal de contas, já nessa fase eliminatória tem o saldo qualificado, né? Então 1-0 para o Grêmio, já bastava o Grêmio empatar no jogo da volta semana que vem em Porto Alegre. E aí abre um pouco mais de espaço
o time do Guarani do Paraguai, entra até o Bobadilha, que é titular, mas que vinha se recuperando de lesão, entrar no segundo tempo, e isso proporciona mais espaço para o Grêmio. E até curiosa a jogada do segundo gol do Grêmio, porque é uma jogada em que já não tem mais o Diego Souza, e aí tem o Thurin dentro de campo, e o Thurin é muita vitalidade, muito potencial físico, é o cara que com facilidade vai para o confronto naturalmente para brigar com os zagueiros. E aí o Vanderlei pega e faz a reposição, dá o balão lá para cima, a bola quica uma vez, ninguém pega, quica uma segunda vez, ninguém pega, e aí na disputa de bola o Thurin sobe mais que os zagueiros e cabeceia na direção do PP. E aí quando chega na cara do PP perto do goleiro, e aí talvez seja o grande diferencial do PP em relação ao Everton Cebolinha. Ele é um finalizador mortal, letal. Ele dificilmente perde gol na frente do goleiro. E aí o PP pega, desvia do goleiro, joga pro fundo do gol, 2-0, tá fechada a tampa, o Grêmio tem uma vantagem muito grande. É claro que o jogo não tá jogado, tem o jogo da volta, o Grêmio tem que se preocupar agora com o Campeonato Brasileiro, porque na segunda-feira joga em casa contra o Goiás, talvez com a possibilidade do retorno, mesmo que de uma chance remota, a volta do capitão Maicon, mas é um Grêmio que jogou com confiança, o Grêmio que jogou com maturidade, o Grêmio que jogou com segurança. Sim, o Vanderlei fez 2 defesaças no jogo, mas a gente não pode resumir isso a daqui a pouco dizer que não fosse o Vanderlei e o Grêmio não tivesse voltado com a vitória. O Grêmio teria produzido mais, talvez tivesse sofrido um gol. O Grêmio foi seguro, foi tranquilo e os guris resolveram. E a gente não pode deixar de falar, um baita lance, um gesto gigantesco do Renato de participar durante todo o jogo com a camisa 10 da seleção argentina, com o nome do Maradona, que era amigo dele, às costas. Parabéns ao Renato e parabéns aos guris do Grêmio, porque a base resolveu tudo. Tá bom? Dá o like no vídeo, dá o joinha para fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Abraço a todo mundo aí, até daqui a pouco, estamos chegando, hein? O Grêmio está muito próximo de ficar entre os 8 melhores times da Libertadores da América 2020. Abraço!